Oi pessoal! Bom, hoje eu vim aqui falar pra vocês tudo sobre a minha prótese de silicone, bater um papo com vocês, contar certinho como que foi o pós-operatório, todos esses anos de prótese. Então se vocês querem saber a minha história com o silicone, como que foi todo esse tempo, continue assistindo o vídeo. Então gente, eu resolvi fazer esse vídeo falando certinho como que foi todos esses anos de usar mesmo essa prótese de silicone nos peitos, enfim, contar toda a história pra vocês, porque eu acho que tem bastante gente que tá com vontade de colocar silicone, fica um pouco com medo, que realmente tem que ter medo porque é uma cirurgia, né, gente? Mas, como é uma cirurgia que mexe muito com a autoestima feminina, eu acho que é uma cirurgia que é, sim, necessária, mas, tipo, se você não fizer, você não vai morrer. Mas ela eleva muito a autoestima da mulher, então eu acho que vale a pena sim você colocar uma prótese de silicone. Então eu resolvi fazer esse vídeo mais para as pessoas que estão pensando em colocar silicone ou não, saber como foi a minha história, e como eu disse para vocês, é sempre bom saber a história de alguma pessoa, para ver como foi, se foi tudo bem, como ocorreu, enfim, um monte de coisa. Primeiro, gente, então eu coloquei silicone quando eu tinha 19 anos e agora eu tenho 32, então já faz 13 anos que eu tenho a prótese de silicone. Então, a mesma prótese faz 13 anos que eu estou com ela. Há 13 anos atrás, era muito difícil alguém que tivesse silicone. Então, para você pedir uma dica de médico, enfim, um monte de coisa. Era muito, muito difícil você ver alguém que tivesse silicone. Eu mesmo não conhecia ninguém que tivesse feito uma cirurgia plástica, ou colocado prótese, ou feito lipo. Era super, super difícil. Diferente de hoje, que hoje, tipo, é difícil quem não tenha feito uma cirurgia estética, assim, uma cirurgia plástica. Então, quando eu fiz essa cirurgia, era muito difícil encontrar alguém que pudesse dar uma referência de um médico ou falar a experiência da pessoa. Hoje em dia é super normal, mas antes era muito difícil. Então, como eu era muito nova, eu tinha 19 anos, então meus pais ficaram muito preocupados mesmo em qual médico que a gente iria, né? Porque, na verdade, primeiro eu tive que convencer eles que eu queria colocar silicone, eu queria muito colocar silicone. Depois que eu convenci eles, aí a gente começou a procurar um médico aqui em Campinas, mas como eu disse pra vocês, era muito difícil a gente ter referência de alguém de um cirurgião plástico, era muito, muito difícil, era uma coisa praticamente impossível. Ninguém que você conversava tinha feito uma cirurgia plástica no rosto ou no corpo, enfim, era muito difícil mesmo. Era mais coisas de artista, tipo, como era a época da Carla Perez. Carla Perez. Então, era muito difícil de ter alguém, era mais essas dançarinas, artistas, enfim. Mas o pessoal da televisão que fazia esses tipos de cirurgias. Então, gente, naquela época era muito difícil da gente conhecer um médico cirurgião, assim, aqui em Campinas. E foi quando a gente estava num domingo assistindo televisão e aí apareceu um médico que estava super conhecido, que é o Dr. Oswaldo Valejo Pérez. Eu vou deixar aqui certinho o nome dele para vocês, para quem tiver interesse, quem for de Campinas também. E ele fazia, assim, ele foi entrevistado pelo Gugu, deu dicas, falou sobre prótese de silicone, falou um monte de coisa e no final ele falou que ele era de Campinas. Então a gente ficou super animada de conhecer esse doutor por ele ser de Campinas e por ele ser tão famoso, porque ele tinha clínica em São Paulo e em Campinas. Então ele era super famoso entre os artistas e aí eu convenci minha mãe de fazer uma consulta com ele, a gente foi e adorou assim ele, porque ele realmente era muito incrível, ele era super bom no que ele faz, né, porque ele faz até hoje. E fomos lá, acabamos fazendo a consulta e na primeira consulta mesmo que a gente foi, eu falei pra ele do meu desejo de ter peito, mas não ser super peituda, só ter um peito assim, né, porque eu era muito magrinha, eu tinha só 45 quilos e eu usava 36, número 36 de calça, então eu era muito, muito pequenininha. E eu não podia colocar um peitão, porque senão ia ficar mega desproporcional. E aí ele entendeu certinho o que eu tava querendo, com o que o meu corpo também podia, né? Porque às vezes você quer um peito enorme, mas o seu corpo não comporta. Às vezes você tem 1,55 m e quer uma prótese, sei lá, de 500 ml. Mas não dá, né, gente? Aí, então, a gente conversando, chegou num acordo do tanto que queria. Mas ele falou que
o que definia mais mesmo era na hora da cirurgia, que ele iria pegar a prótese certinho, do tamanho que ficava melhor, mais harmonioso assim no corpo. Naquela época eu fiz exame de sangue e exame cardiológico, e a minha cirurgia foi no consultório dele mesmo. Tinha uma clínica, tipo uma sala cirúrgica lá, tinha quartos na clínica, porque então podia, foi feito na época, podia, tipo assim, a lei permitia que a gente operasse na clínica mesmo. Hoje em dia já não pode, você tem que operar. Então depois que eu saí da cirurgia, que a gente viu o resultado de como ia ficar mesmo o peito. Então eu coloquei 215 ml no peito, não é muito perto do que várias pessoas colocam, é super pouquinho, mas como eu disse pra vocês, pro meu corpo ficou assim um peito gigante, porque eu não tinha nada, então pro meu peito ficou gigante, pra minha estrutura, então o médico realmente colocou da forma que eu queria. Eu fiquei mega peituda. Fiquei super peituda. Então, o que aconteceu foi o seguinte: o pós-operatório eu senti um pouco de dor, não vou falar que eu não senti, aqui na parte de cima, e sinceramente eu achei que o meu peito fosse empedrar, mas o médico aconselhou fazer bastante massagem, assim, na parte de cima, ficar massageando, e ele acabou não empedrando. E durante uns 2 anos, mais ou menos, eu não sentia essa parte aqui de baixo do peito. Eu sentia muita, tipo, como se a pele tivesse morta, uma sensibilidade, assim, incrível. Então eu não sentia. Depois de 1 ano que eu coloquei o silicone, eu casei e engravidei, né, da minha primeira filha. E nós tínhamos muito medo de eu não poder amamentar. Mas meu peito, ele aumentou uns 2 ou 3 números do sutiã, ficou gigante, até mesmo porque eu engordei 30 quilos na primeira gravidez, então eu engordei muito, e aí o meu peito ficou gigante. Como minha pele já tinha acabado de esticar bastante, porque como eu disse pra vocês, eu era reta, então colocou o silicone, ele já deu uma esticada, assim, na pele, deu uma esticada incrível. E aí eu engravidei, então a pele esticou mais ainda. Então estourou um monte de estria, me estourou um monte, meu peito ficou assim, todinho cheio de estria, eu fiquei depressiva, fiquei chateada. Mas eu fiquei pensando que mais pra frente eu poderia consertar o peito, enfim, tudo de... Eu tive a Jussiele, depois eu voltei a emagrecer, aí meu peito ficou um pouquinho flácido assim, mas não era uma coisa assim flácida, ele ficou flácido e ponto. Aí eu tive a Júlia depois de 3 anos, e o meu peito, novamente, eu consegui dar leite pra ela. O da Jussiele eu dei até 6 meses. E o da Júlia eu dei até os 3, porque o meu leite eu não sei por que secou. O meu leite secou, assim, com 3 meses ele secou. Então eu dei até os 3 meses pra Júlia. E também, meu peito ficou, assim, gigantesco. E quando eu tava já com 9 anos de prótese de silicone, eu já estava começando a pensar em trocar o silicone com 10 para poder dar uma acertada no meu peito, porque as 2 gestações já tinha dado uma bagaçadinha no peito. Eu nunca senti dor nenhuma, em todos esses anos com o silicone, eu nunca senti dor nenhuma. Falar assim, tô sentindo dor, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Não, eu nunca senti. Mas como é recomendado trocar a partir dos 10 anos, apesar que quando eu fiz a cirurgia, o doutor falou que esse silicone não tinha validade, você não precisava trocar com 10 anos, porque já era um dos mais novos. Foi uma cirurgia na época cara, né? Porque há 13 anos atrás eu paguei 9 mil da cirurgia, né? E 3 mil do silicone. Então foi uma cirurgia cara. Hoje em dia, comparado, você compra o silicone a 1.800, 1.900 reais. Então, na época era muito cara, né? Então era uma novidade no mercado, enfim, então a gente colocou uma que a gente achou que fosse melhor a longo prazo. Então ela foi mais cara, mas pra gente seria uma coisa ideal. Mesmo o doutor falando que não precisava trocar o silicone com 10 anos, porque ele tinha uma validade um pouco maior, assim, podia ficar até uns 12, 15 anos, eu iria fazer a cirurgia com 10 anos por causa das amamentações que eu fiz, por causa das meninas, meu peito cresceu muito, caiu tudo, então eu iria realmente trocar. Só que, o que aconteceu? Mesmo tomando remédio, eu acabei engravidando da Juliane. Então, foi um pouco mais adiado a minha cirurgia pra trocar o silicone. Então, o que aconteceu com a Juliane foi a mesma coisa das outras. Eu engordei horrores e o meu peito ficou gigante. Só que dessa última, quando
eu parei de amamentar ela, porque eu parei de amamentar ela com 2 anos, o meu peito, tipo, enrugou inteiro, ele ficou super enrugado e caiu. Então, tipo assim, ele foi pro chão. Ele ficou horrível, gente. Não ficou muito horrível, mas ele ficou horrível. Se eu não tiver que trocar o silicone, dá pra mim viver do mesmo jeito, né? Porque que nem eu vou pra praia, coloco biquíni, coloco maiô, eu não tenho vergonha. Mas, se pode melhorar, se a gente pode melhorar, por que não, não é verdade? Então, eu vou acabar refazendo a Depois cirurgia que eu tive por isso, a Juliane, de fazer uma mamoplastia, né? Pra reconstruir todo o peito. E foi isso. Como eu não tive problema durante todos esses anos com o silicone, de dor, de empedrar, de amamentação, foi tudo tranquilo durante todos esses anos, então eu resolvi trocar o silicone, né? Meu pai perguntou. Então eu pensei em fazer uma mamoplastia. E como hoje em dia os médicos, cirurgiões, é muito mais fácil de você achar um bom cirurgião aqui em Campinas, ou enfim, em todas as cidades, é super fácil de você achar, porque você tem várias amigas que fazem cirurgia com um ou com outro e elas te indicam. Mas eu resolvi voltar a fazer a plástica com o meu cirurgião mesmo, porque ele ainda atende, ele é uma graça, ele continua atendendo no mesmo lugar. Só que, como eu disse pra vocês, hoje em dia as cirurgias não são feitas na clínica dele, a cirurgia é feita num hospital aqui de Campinas. Eu não sei se ele atende em outros, mas ele me indicou a Beneficência Portuguesa, que é onde ele iria fazer a minha nova cirurgia. Eu fui nele nessa semana e, gente, juro pra vocês, eu passei o dia inteiro super nervosa pra poder ir na consulta. Porque, primeiro, você fica com vergonha de você estar com seus peitos acabados e ele ter feito um trabalho maravilhoso. Segundo, que eu tava com medo do valor que ele fosse cobrar agora, porque já se passou muitos anos, então eu achei que fosse uma cirurgia, sei lá, de uns 15 mil, não sei, né? Porque cirurgião plástico, eu acho que é meio igual cabeleireiro, sabe? Você tem o seu cabeleireiro do bairro, que cobra, sei lá, 10, 15 reais pra fazer um trabalho. Ele estuda um pouco menos, enfim. E tem os cabeleireiros que são de bairros mais nobres, que às vezes viajam para outros países para fazer curso e eles cobram, tipo assim, sei lá, 300 reais para cortar o teu cabelo. Então, eu acho que cirurgiões plásticos são desse jeito. Você encontra baratinhos que fazem pacotes e encontram uns cirurgiões que eles são mais, tipo, bons mesmo no que eles fazem. Acho que, no geral, se o resultado for legal, acho que todos valem. Mas, como eu confio bastante no meu médico, eu quis fazer com ele. Que eu acho que é isso que vale. Eu acho que você confiar no seu médico mesmo, né, gente? Então, como eu confio bastante nele, eu quis voltar nele, por ele ter feito um trabalho legal há 13 anos atrás, que a coisa nem era tão assim. Então, eu cheguei lá, conversei com ele, falei que já fazia 13 anos que eu tinha colocado silicone, eu queria trocar, eu tive crianças, contei toda a história pra ele. Mas eu juro pra vocês, eu tava muito nervosa, mas muito nervosa mesmo. E ele pegou, a gente foi atender e tal. Na verdade, eu tava pensando em trocar o meu silicone por um de 300 ml, porque eu acho que esteticamente, você olhando assim, quando eu estou de biquíni, de maiô, enfim, eu acho que o meu peito está hoje em dia menor pro meu corpo. Por quê? Como eu disse pra vocês, naquela época eu tinha uma estrutura óssea de uma forma, eu não tinha tido nenhuma criança, então eu era bem magrinha, bem fininha de costa, bem fininha de cintura. Magrinha, eu tinha 45 quilos, eu era muito, muito magrinha. E hoje em dia, eu acho que o meu quadril, ele abriu um pouquinho mais, porque eu tive 3 crianças, então eu acho que deu uma aberturinha assim no meu quadril. A minha cintura já não é magrinha como de antes. Aqui, eu acho que é um pouquinho maior também. Assim, conforme vai passando os anos, a gente não fica com o mesmo corpo que a gente tinha quando a gente era nova, assim. E eu acho que isso é legal também, a gente tem que aceitar o corpo conforme ele vai mudando, né? Como o meu corpo tá um pouquinho maior, eu tô com 59 quilos, e na época eu tinha 45, eu acho que eu precisava de uma prótese um pouquinho maior. Então eu pensei em 300 ml, assim, pra ficar um pouquinho mais harmonioso o meu corpo. Fui no médico e tal, na consulta com o Dr. Oswaldo essa semana,
E comentei com ele sobre trocar o silicone, perguntei valores e tudo mais. Bom, gente, uma coisa eu fiquei um pouco assim, porque eu tava esperando, não sei, eu tava esperando uma cirurgia de uns 7 mil. E ele falou que a cirurgia dele, incluindo hospital, médico, ele, né, no caso, anestesista, e a prótese ficava em 12 mil. Então eu achei um pouco caro, achei assim um pouquinho caro. Eu não tava esperando realmente tudo isso. Até mesmo porque hoje em dia vários lugares fazem implante de silicone, implante que fala de silicone, colocam prótese de silicone, e é barato em geral aqui em Campinas, não é uma coisa muito cara, mas eu queria num médico que eu confiasse, enfim, tudo mais, então eu acabei indo nele. Ele me deu todos os papéis já pra fazer cirurgia, exame de sangue, de cardiológico, mas eu falei pra ele que eu precisava realmente pensar se eu vou fazer nele ou não. E deu os valores pra mim. Quando ele foi ver como que tava o peito, se tinha mudado, se não tinha, o que precisava fazer, porque eu fui com a ideia de fazer uma mamoplastia pra refazer o peito, né? E quando ele viu, ele falou que não precisava fazer uma mamoplastia, só se fosse, tipo assim, muito, se eu queria muito, muito mesmo. Então ele falou pra mim só trocar o silicone, mas pelo tanto de pele que está sobrando, ele falou pra trocar a minha prótese de 215 para uma de 400. Então eu achei assim muito, muito grande. Um peito de 400 ml, sei lá, eu achei muito grande. Mas ele falou que acha que vai ficar mais harmonioso do que colocar uma de 300. E também pelo fato de... Gente, eles entendem muito mais. Ele entende muito mais do que eu. Porque ele coloca peito, acho que, não sei se ele coloca todos os dias, ou sei lá, se ele coloca uns 20 peitos por mês. É diferente, é difícil, né? Mas ele coloca muito mais e ele sabe como que as mulheres vão ficar mais felizes. Naquela época que eu coloquei o silicone, eu queria realmente ter colocado mais, mas depois de um tempo eu vi que ficou muito harmonioso o tamanho que ele colocou. Então hoje em dia eu estou com medo de não colocar o tanto que ele está falando, que é os 400 ml, e ver que realmente ficaria mais harmonioso colocar o tanto que ele está falando, né? Então ele bateu na tecla várias vezes que achava que era 400, mesmo eu falando pra ele que achava que ia ficar gigante, de grande. Eu acho que a opinião do médico e a opinião do paciente tem que ser aquele meio termo. Então eu falei pra ele que eu vou repensar, que eu vou ver certinho o que eu vou fazer, se eu vou realmente fazer a cirurgia com ele, porque é o que eu tô querendo, né? Mas como eu falo pra vocês, ele é um médico bem conhecido aqui em Campinas e cobra um pouco mais caro pelo serviço dele. Claro que ele teve o estudo dele, eu acho que realmente vale. Então eu vou pensar, tô naquele meio termo. Mas até em junho, no máximo, eu quero fazer a minha cirurgia. Se não for com ele, vai ser com algum outro doutor, né, claro. Mas eu quero realmente fazer. Então é isso, gente. Na verdade eu fiz esse vídeo pra contar a minha experiência com o silicone, como que foi todos esses anos, né? Que não foi um bicho de 7 cabeças, eu consegui amamentar, eu consegui viver normal, o meu peito não empedrou, eu achei que ia empedrar, mas não empedrou, só fazer uma massagem. Hoje em dia as coisas estão muito mais fácil e, tipo, de fazer uma cirurgia desse jeito. E eu resolvi contar pra vocês, pra quem tá pensando em colocar silicone, bastante gente tem medo, né, de colocar, porque na verdade é uma cirurgia, entre aspas, um pouco agressiva, porque quando você coloca você machuca bastante, né? Mas eu acho que eleva muito a autoestima, né? Eu mesma, eu só andava com sutiã de bojo, com 2, 3 bojos, super bojo, aqueles sutiãs gigantes. Porque eu achava que não combinava, o meu peito não combinava com o meu corpo. Tipo assim, eu era mulher, mas eu não tinha peitos. Então, né, eu achava que não tava combinando. Então, depois que eu coloquei o silicone, eu achei que ficou muito melhor. Mas eu vejo que se eu não tivesse colocado o silicone, eu não teria ido, talvez, todas as vezes que eu fui pra praia, eu não teria colocado uma blusa do jeito que eu sempre coloquei com decote, eu não tivesse ficado tão à vontade, talvez pra esbarrar até às vezes o peito das pessoas, porque às vezes você tá no ônibus ou você tá em alguma loja que tem bastante gente, você acaba esbarrando. E às vezes, quando eu tinha bojo, eu ficava morrendo de medo das pessoas ver que o meu peito era só espuma, não tinha peito, ele era só espuma.
Então, eu acho que eu fui muito feliz todos esses anos colocando a prótese de silicone. Então é isso, gente. Na verdade, eu quis vir aqui mais pra contar pra vocês a minha experiência de todos esses anos. Espero que eu tenha ajudado quem está pensando em colocar silicone. Eu sou super a favor por todos esses anos felizes que eu vivi desde que eu coloquei o silicone. Talvez eu não tenha sido tão feliz, como eu disse pra vocês, se eu não tivesse colocado. Mas a gente nunca sabe, né? Eu fui muito feliz todos esses anos e espero ser os próximos, após eu trocar novamente, viver mais alguns anos felizes com o peito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esquece de se inscrever no meu canal. Eu sempre tô postando vídeos, dicas, faça você mesmo, vlogs, um monte de coisa. E um beijo, até a próxima. Fica com Deus.